Boa noite, gente. Vamos abrir a Bíblia em João. Ah, meu branquinho. Obrigada, Vlad. João 6, 25. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler um bom trecho, depois a gente vai fazer uma contextualização aqui. Então, aguenta firme. Todo mundo achou? Ah, ótimo. Vlad sempre superando expectativas. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Até aqui por enquanto. Então, gente, o que aconteceu ali naquele momento? Jesus estava reunido e multiplicou os pães e os peixes, certo? E aí as pessoas ficaram surpresas. Mestre, quando chegastes aqui? Depois que esse milagre aconteceu. E Jesus respondeu: A verdade é que vocês não estão me procurando. Não vieram por causa dos sinais miraculosos, mas comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, é muito sério o que Jesus está falando aqui. Ele virou e falou assim: Vocês não vieram aqui porque vocês me querem. Vocês vieram aqui porque eu forneci para vocês uma coisa que vocês precisavam. E é nisso que vocês estão interessados. A verdade é que vocês querem aquilo que vocês querem, e não a mim. E aí, logo em seguida disso, Jesus fala: Não busquem a comida natural, os pães ou essas coisas carnais que vocês precisam, mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. Aí, eu imagino a situação ali ocorrendo, tá? Então, Jesus multiplicou os pães, eles já estavam sabendo do milagre, foram e falaram: provavelmente Jesus vai ter mais coisas que a gente quer, então vamos lá atrás dele, afinal de contas ele está fazendo muitas coisas, então vamos. E aí Jesus vira para eles e deixa todo mundo confuso e fala: A questão é o seguinte, vocês não vieram aqui me procurar, vocês vieram procurar o que eu posso dar. Então eu vou dizer para vocês o que eu posso dar. Não procurem essas coisas tolas, essas coisas passageiras. Procurem aquilo que eu realmente posso dar. Eles não entenderam nada. Só pela resposta em seguida que eles deram, você já pode perceber que eles não sacaram o que estava acontecendo. Eles achavam que Jesus estava falando sobre obras. Procurem fazer coisas para Deus que têm um valor. Em seguida eles falam o seguinte, Não pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Calma, vamos voltar mais um pouquinho. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. E aqui tem a palavra trabalhem.
E como tem a palavra trabalhem, eles associam na hora com obras. E aí eles perguntam, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Na verdade, a pergunta que eles estão fazendo aqui é o que podemos fazer para Deus realizar as obras que Deus requer e para eu conseguir o que eu quero? A verdade é essa, porque eles não estavam interessados em Jesus, que diz em seguida que é o pão da vida. Eles estavam interessados em outras coisas, coisas pessoais deles. E Jesus já tinha percebido isso desde o começo, é a primeira dica que Jesus já dá aqui. A verdade é que vocês não estão me procurando. E aí em seguida Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Então é uma atrás da outra, Jesus não dá uma bola fora, gente. Ele estava olhando ali, ele sabia exatamente o coração das pessoas que estavam ali. Então eu coloquei aqui uma frase, ou seja, nós viemos porque comemos do pão e ficamos satisfeitos. Mas você disse para nós buscarmos a comida que não estraga. Calma, desculpa, gente. Mas para nós não buscarmos a comida que estraga, mas a que permanece para a vida eterna. Então, o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus responde, a obra de Deus é crer. Aí eu pergunto para vocês, gente, a obra de Deus é crer. Quantos de nós estamos realmente preocupados em crer mais do que em fazer? Porque a gente sabe que Jesus realizou tudo na cruz, certo? Jesus nos salvou na cruz e aquele que crê tem a vida eterna. Mas nós queremos fazer coisas para alimentar o nosso próprio ego. A gente tenta comprar a nossa salvação de alguma maneira. A gente tenta fazer alguma espécie de chantagem com Deus do tipo, não, eu sou um bom servo, eu sou um ótimo pastor, um ótimo diácono, um ótimo seja lá o que for, um empresário, e eu oro todos os dias, porque no final das contas, a gente quer aceitar Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Então funciona assim, eu faço as coisas que Jesus propôs, para eu me sentir um pouco mais digno daquilo que Ele fez, porque a verdade é que nós não somos dignos e que tudo vem dEle. E quando a gente sente que a gente é um pouco mais digno, porque nós estamos fazendo ótimas obras, a gente se sente no direito de pedir para Deus aquilo que a gente quer. E aí dele se Ele desobedecer, porque a gente se rebela. E eu estou falando aqui uma coisa que parece muito forte e assim, não, mas eu não faço isso. Mas todos nós fazemos isso de maneira sutil, no nosso dia a dia. Todos nós agimos como de igual para Deus, né? Deus fez isso, morreu na cruz e tudo mais, então eu faço isso e a gente está quites. Isso é muito, muito sério, né? E eu destaquei aqui uma parte em vermelho nas minhas anotações, que a gente vai voltar várias vezes. E é uma coisa para você captar aí no seu espírito e ficar digerindo enquanto eu vou falando as outras coisas. Deus não está interessado no que você faz, mas em quem você é. Tá. Bom, tá atento. Aí a coisa, você acha que não pode piorar, mas piora. Aí eles viram e falam assim, ok, o que é que você vai fazer agora para que a gente acredite em você? Você está falando tudo isso, então como é que vai rolar agora? Você vai fazer um sinal miraculoso? No Antigo Testamento mandaram o maná do céu, certo? Agora eu estou esperando ver o que você vai fazer aí para que eu acredite no que você está me dizendo, Jesus. Eles não têm a mínima ideia de com quem eles estão falando. Eles não têm a mínima noção. E Jesus não para, essa é a melhor parte. A resposta é,
Ó, que sinais miraculosos mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Porque eles não creem, né? Aqui já fica claro, para que nós vejamos e creiamos em ti. Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu de comer o pão dos céus. Agora é que o negócio fica sério. Declarou-lhes Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Jesus está falando dele mesmo aqui. Ou seja, de novo, vocês estão interessados que eu prove quem eu sou para vocês conseguirem o que eu quero, para vocês conseguirem o que vocês querem, quando eu sou Deus aqui na frente de vocês e sou tudo o que vocês precisam. Aí a reação deles é ótima, né? Senhor, dá-nos sempre deste pão. Afinal de contas, nós estamos aqui para conseguir o que nós queremos. Se nós precisamos desse pão, dá-nos o pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Ok, agora tirem um momento para pensar na cara daqueles que estavam perguntando. Você está me oferecendo um pão que vai saciar minha fome. Eu estou pedindo pão. E agora você vem me dizer que você é o pão. Porque lá, gente, no versículo 51, fica mais sério ainda. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, ele não só diz que ele é o pão, como ele diz, eu sou o pão e vocês têm que comer de mim. Para uma pessoa que não estava entendendo absolutamente nada, gente, dificultou mais ainda. E o mais maravilhoso é que eu e você aqui temos o Espírito Santo. E eu fico pensando nisso, porque quando eu era menor, eu ficava pensando, gente, que demais que deve ser ter esse tipo de conversa com Jesus. Os discípulos, eu pensava, gente, se eu fosse uma discípula de Jesus, se eu andasse na cola dele, eu nunca agiria que nem esses caras. Gente, estou falando de 8, 9 anos. Eu lia assim e eu falava, gente, devia ser demais, esses caras eram os mais privilegiados da terra. E eu cresci um pouco, gente, eu comecei a entender o que é andar com o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é Deus em nós. E aí a gente lê e o Espírito Santo ensina e testifica toda a verdade. Vamos tirar um minuto não, que é muito tempo. 10 segundos para refletir o que é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. É Deus. Deus disponível. Gente, Deus o tempo todo. Deus como assessor. Deus como aquele cara que cochicha no seu ouvido e te dá a dica. Esse é o Espírito Santo. E aí eu parei de ter essa mentalidade de, gente, esses caras estavam lá com Jesus aqueles caras estavam lá com Jesus. Jesus falava tudo isso. Eles não estavam entendendo. E hoje em dia a gente não só entende porque a gente tem o resto da Bíblia inteira, como a gente ainda tem o Espírito Santo de auxiliar para fazer a gente entender. Olha o privilégio que a gente tem. E agora a gente entra no ponto-chave, gente. Se você não crê, você não recebe. Essa passagem toda aqui fala sobre nós crermos em Jesus Cristo. Se nós crermos, gente, a gente recebe
tudo aquilo que Deus tem disponível para nós. Se a gente não crê, a gente não recebe. A gente fica na beira da porta com tudo que Deus tem disponível para nós, sem usufruir. Isso é uma coisa muito séria, gente. Porque o conhecimento de Deus é infinito. Não vai chegar um momento que a gente vai falar, a gente crê em Deus o suficiente. Ou a gente já entendeu o que Cristo fez na cruz o suficiente. E agora já deu. Muitas vezes a gente para no ponto da nossa salvação. E não entra nesse universo que Deus tem disponível para nós. O Espírito Santo que habita em nós, gente, quer fazer coisas extremamente sobrenaturais nas nossas vidas. Só que a questão é, a gente está se alimentando do pão ou a gente não está se alimentando do pão? Jesus é o pão, gente, ele deixou bem claro. Aquele que busca ele tem a vida e tudo aquilo que está em Deus. E Deus, ele criou tudo. Pensa no mar, nos vulcões, nos pássaros que voam, em todas as coisas que Deus fez. Deus, ele tem tudo isso disponível para nós. A gente vai atrás de Deus, atrás de Cristo e de tudo aquilo que ele conquistou na cruz por nós. Ou a gente vai se aproximar de Deus, que nem esses caras aqui, com interesses bobos, com interesses passageiros, com interesses que daqui a 80 anos, 90 anos, quando a gente já não estiver mais aqui, não vai valer nada. A verdade, gente, é que viver com Cristo é viver de maneira sobrenatural. A gente tem uma cultura, a gente tem um trabalho, e a gente acaba se esquecendo, gente, que o Espírito Santo que habita em nós é Deus. É o mesmo Deus que estava no Gênesis, quando disse, haja luz e houve luz. Ele habita em nós. E Ele quer nos dar muito mais do que a gente pensa. E a gente não pode limitar a nossa mente a migalhas de pão. A gente tem que ler a Bíblia e ler buscando Deus hoje. Não ler a Bíblia como algo que aconteceu com as pessoas lá atrás e aquele Deus que fazia e vive vivendo de museu. A gente lê a Bíblia porque a gente entende o caráter de Deus, como Deus procede para buscar a Deus hoje. Porque Jesus Cristo ressuscitou e Ele está vivo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, quer fazer sinais e maravilhas. E nós temos que ser extremamente curados, livres, prontos. Mas a gente tem que se alimentar do pão. E para a gente se alimentar do pão, a gente tem que ter fome. Porque, gente, ir numa churrascaria maravilhosa, depois de comer no quilo, não adianta nada. Ninguém vai para um restaurante de luxo depois de comer. Eu ia falar pão com ovo, mas eu gosto muito de pão com ovo, então não conta, né? Depois de comer uma coisa que você come só para esfirra, boa, esfirra. Ninguém faz isso, gente. Mas por incrível que pareça, a gente faz. A gente procura soluções, a gente procura direção em coisas que não são Jesus Cristo, que não são os propósitos de Deus na nossa vida. Todas as vezes que a gente decide não andar pela fé e encontrar soluções mundanas, a gente está se alimentando de algo que não é o pão da vida, que não vai gerar vida, que não gera transformação. Nós precisamos parar com isso.
A gente precisa se esvaziar de tudo aquilo que não é Cristo. Vamos dar uns exemplos práticos para a gente começar a entender melhor. A gente tem uma situação difícil no nosso trabalho, por exemplo, ok? Supondo que eu tenho uma empresa e eu preciso demitir uma pessoa. E eu não quero demitir essa pessoa. Um exemplo corriqueiro do dia a dia. Antes de eu orar para que ocorra um milagre e para que eu não precise demitir aquela pessoa, eu sento no meu escritório e eu pego minha planilha do Excel e eu começo a pensar em todos os custos que eu tenho que cortar e outras coisas que eu tenho que fazer para conseguir manter aquela pessoa. E eu não me submeto em nenhum momento à direção do Espírito Santo. Eu arrumo maneiras carnais, humanas, de resolver um problema. A gente faz isso o tempo todo. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser inconsequente e não fazer planos. Mas antes da gente pensar em fazer qualquer tipo de plano, a nossa primeira reação tem que ser fechar a porta e orar. E esperar. Porque Deus dá enquanto a gente dorme. E tem gente que está tão preocupado que não dorme. E aí Deus não dá. Porque você não tem espaço para Deus agir. Você não tem espaço para se alimentar de Deus. Porque você está cheio de outras coisas. Muito cheio de outras coisas. Olha aqui. Eu coloquei um fazer versus crer. Aquele que crê, espera no Senhor. E nós estamos num mundo, eu não sei se você já reparou, mas as pessoas não esperam. As pessoas não esperam nada. Nada, nada, nada. Fast food é muito devagar para as pessoas. Nos Estados Unidos, gente, o fast food é muito mais fast food do que aqui. Você pode pegar a sua bebida e fazer o refill para você não ter que esperar numa fila. E tem assim, uma parede inteira com 15 máquinas que é para ninguém ter o trabalho de esperar o outro se servir. É assim que nós vivemos. E é disso que nós nos alimentamos. Do fast food, do é agora ou nunca, do ou é agora ou eu vou dar o meu próprio jeito. Isso não vem de Deus. Porque se Deus dá enquanto a gente dorme, significa que tem um monte de coisas que aconteceram durante o dia que Deus vai esperar você dormir para Ele dar. Sabe por que Deus espera você dormir? Porque Ele quer que você creia nele. Não é porque Ele não podia dar imediatamente aquilo que você quer. É porque Ele quer que você deixe muito claro que você não está dependendo dos seus próprios esforços, que você não está dependendo de outros alimentos, que você não está dependendo da sua força, mas que você está dependendo de Deus. E isso é crer. E Jesus, Ele fala aqui, que eu contei umas 5 vezes, vocês não creem. Vocês não creem, vocês não creem, vocês não creem. Deus espera que a gente tenha fé. E o problema, gente, disso tudo, é que a gente acha que a gente pode resolver. Da mesma maneira como eles achavam que Jesus estava falando sobre obras, para conseguir o que eles queriam. Né? Aqui diz, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Da mesma maneira como eles achavam aqui que eles precisavam fazer algo para conseguir, nós achamos que nós precisamos fazer algo, porque nós achamos mais do que deveríamos de nós. Nós não cremos que foi Deus que fez tudo na cruz, e nós não cremos que é Deus que faz tudo na nossa vida. Nós não temos noção
da quantidade de livramentos que nós temos por dia. Aqui na Whittaker, tem um farol ali que tem uma bifurcaçãozinha. E eu estava andando, eu estou falando isso porque essa mensagem veio muito clara, esse acontecimento que teve comigo hoje à tarde, sobre essa questão dos livramentos que nós temos. E eu estava indo, e eu estava com fone de ouvido, indo para a academia, aqui, na Atlanta, e eu não olhei. Eu tinha 2 caminhos para cá, e os carros que vinham daqui viravam assim, totalmente, faziam um U. E eu olhei para lá, e eu nem tchum para o carro que estava vindo. E eu pisei, e a minha roupa fez assim, ó. Sabe quando você sente que tem alguém te puxando? Fez assim, ó, o meu casaco. E eu dei uns 2 passos assim para trás. E eu olhei e não tinha ninguém. Gente, eu ajoelhei no chão, mas eu chorava. Não tinha como a pessoa ter sumido dali, era impossível, foi um anjo que me puxou. Naquele momento, eu tive convicção daquilo. Mas isso acontece com cada um de nós, no mínimo, umas 20 vezes. No mínimo, uns 20 livramentos de morte por dia. Porque morrer, gente, é a coisa mais fácil que tem. Mas a gente não tem noção disso. A gente se sente super poderoso, super capaz, super potente. E existem momentos em que a gente precisa orar e fala: Deus, me mostra que é você que está no controle. Porque uma vez que alguém do nada, ou no meu caso, um ser celestial, te salva de ser atropelado pelo taxista que fez a curva a 1000 por hora, você começa a entender que se não for Deus, você não levanta da cama de manhã. Eu queria ter um dia inteiro uns olhos divinos olhando para mim, poder ver esses olhos divinos que zelam por cada um dos momentos que eu estou passando. Que a gente não vê isso. Porque bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não estão conseguindo ver Jesus aqui do meu lado e creem. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali Ele está. Jesus está aqui. E a gente está agindo como se Ele não estivesse. Não só aqui, em todos os momentos da nossa vida. A gente não toma consciência de que o Espírito Santo está dentro de nós. Nós não consultamos o Espírito Santo tanto quanto deveríamos. E eu posso dizer isso com ousadia, porque sempre tem como consultar um pouco mais. Agora, eu inventei um exemplo muito engraçado. Eu acho que vai ser bacana. Gente, se Jesus é o pão da vida, a igreja deveria ser uma padaria. Não é? Aonde a gente busca o pão. Voltando ao exemplo da fome. Alguém aqui vai num buffet de padaria, desses que é minha refeição predileta. Tem ovo, tem frutas, tem 50 tipos de pão, tem muito mais do que você poderia sonhar em comer ali naquele buffet. Você não toma café da manhã em casa antes de ir na padaria. Não dê o seu próprio jeito de resolver uma situação antes de vir para a igreja. Aqui é um local onde, unidos, 2 ou mais reunidos, Cristo está lá. E Ele tem prazer em nos dar o que nós precisamos. Exerça a sua fé de vir aqui e falar: Deus vai falar comigo hoje. Todo culto.
E é isso, gente. Ninguém vai no buffet e come um pratão de arroz e feijão antes de ir. Ninguém faz isso. É desperdício de dinheiro. Ah, essa é muito boa. Tem gente que vai na padaria e leva a marmita. Sabe por quê, gente? Que você não pode levar a sua própria marmita para o restaurante? A razão mais óbvia é porque eles querem que você compre a comida. Né? Então, você não vai levar a sua própria comida para usufruir do local, né? E não comprar nada deles. Mas existe uma outra razão. Se você levar uma comida contaminada, se eu levar o meu próprio café com leite para a padaria e o leite estiver azedo, e eu processar eles e dizer, vocês me deram leite azedo, eles são obrigados a pagar. E tem gente que traz marmita para a igreja. A pessoa já chega aqui com o leite azedo. E não importa o que digam, já está ruim. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será trevas. Lucas, eu gosto muito desse versículo. 11:34. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Minha querida discipuladora, pastora Jane, me diz que existe o versículo, assim como... Não ri, pastora, é muito sério isso. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Gente, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Assim como você pensa em sua alma, assim você é. Imagina ter esse approach a encarar a vida dessa maneira. Approach. É uma boa palavra. Não tem essa palavra em português. Você já acorda de manhã com pensamentos positivos. Jesus Cristo está do meu lado, o Espírito Santo habita em mim e eu tenho a graça e o favor de Deus. Vamos viver. E se o problema vir, glória a Deus. Vitória em cima de vitória. Eu falo isso, gente, porque teve um dia que eu decidi que a minha vida ia dar certo. Decidi. Vai dar certo. Porque eu confesso que eu já fui uma pessoa não positiva. Eu olhava para as circunstâncias, confiava nas minhas emoções e me apavorava. Durante, muito tempo. Muito tempo. E um dia, eu entendi isso. Eu tenho plena convicção de que foi o Espírito Santo que falou comigo. Que os meus olhos tinham que ser bons. Os nossos olhos, quando a gente vem receber da palavra de Deus, tem que ser bons. Todo domingo, todo dia. Hoje é dia que Deus vai falar comigo. Hoje é dia que as coisas vão mudar. Hoje é um dia bom. Tem que ser assim. Eu coloquei. Tem gente que sai distribuindo marmita. Você não só traz a marmita, como você dá para todo mundo. A gente sabe que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Jesus está. Então, Jesus está aqui. Ele é o pão. Nele nós temos tudo o que nós precisamos. Nós podemos chegar aqui, famintos, decidindo com os melhores olhos de que não importa o que acontecer, Deus vai falar com a gente.
Ou a gente pode chegar aqui com uma marmita de outras ideias, distribuir a marmita para todo mundo e causar no culto. Isso é uma coisa muito séria. Tem padarias, gente, que nem servem mais pão. Tem algumas igrejas que não servem mais pão. Em vez de servir pão, serve doce. Aí, sabe o que acontece quando você está em jejum, faminto, e você come um pirulito? Pico glicêmico. Você fica assim com uma energia. Você vai lá no culto, prosperidade, cura, pico glicêmico, todo mundo sai. Yeah. Depois passa e te dá um down. Porque pirulito não alimenta. Acorde de manhã buscando pão e não doce, porque doce não vai te alimentar. Soluções carnais, fáceis, que você encontra em cada esquina. Ah, ele te fez mal? Ah, então faz mal para ele também. Olho por olho, dente por dente. Ali, ó, na emoção ali. Açúcar, lá na hora. Você nem dá tempo, nem se espera, já responde ali. Não dorme em cima do assunto. Não alimenta, gente. Vira uma bola de neve. Você está cada vez com mais fome. Cada vez com mais fome. E você não para. Ainda por cima você fica gordo e pesado e não consegue mais ir a parte alguma. De tanto açúcar. O verdadeiro alimento faz com que a gente fique com os pés firmes na rocha. E aí não importa o que acontece. Você está lá firme. As coisas vêm, as coisas vão. E você está firme. Tem gente que vem na padaria, come 3 migalhas e vai embora comer pizza. Dependendo de como você busca a Deus, qualquer migalhinha já é o suficiente. E aí você vai embora e diz, tá bom, acho que Deus estava lá no culto. Eu vi que o ciclano estava chorando, acho que Deus falou com ele. Deus quer falar com você. Porque da mesma maneira como a gente vê aqui, que Deus não ficou nada contente com a maneira como eles encararam Jesus está lá, que ficou muito claro que eles só estavam atrás de coisas e não de Cristo, e que eles estavam até tentando realizar obras para conseguir aqueles que eles queriam. Deus não quer isso da gente. Deus, Ele quer o nosso coração. O máximo que a gente pode dar para Ele é esse. Não obras vazias. Deus, Ele é todo poderoso. Ele segura o universo. Ele é o que faz ter ou não ter tsunami. A água está lá parada, de repente, 60 metros, destrói tudo. O que impede, gente, quando a gente está lá na praia, da água vir e dar um banho em todo mundo? Deus não precisa do que você é capaz de fazer, porque não é muita coisa. Mas existe uma coisa que você pode dar para Deus: o seu coração. E quando Deus tem todo o nosso coração, a gente crê. A gente crê. Entregar para Deus o nosso coração é isso. É crer nele. Crer que Ele está no controle. Que Ele é que está segurando a onda. Literalmente e não literalmente, figurativamente. Porque é Deus que faz a onda fazer assim e voltar. Assim e voltar. O versículo Jó 38. Precisava ter trazido
aqueles marca-textos de menorazinho que tem vários fiozinhos, no meio da pregação você faz assim, tchaf, né? Não rolou dessa vez. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? É o 4, 38:4. Responde-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, quando as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o revesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além desse ponto não. Aqui faço parar as ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã, ou mostrou à alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como o barro sobre o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? E aí vai, gente. Esse é Deus. Esse é Deus. E a verdade é que a gente não trata Deus como deveria. E a melhor parte de começar a tratar Deus como deveria é que Deus é bom e Ele cuida de nós. Tem um outro versículo que fala que se Ele dá de comer para os bichos, quanto mais para nós. Gente, Deus tem a nossa cobertura. Ele cobre a gente. Não sei como falar isso em português. Has your back. Onde você vai, Ele está na retaguarda. Ele te dá cobertura. Esse Deus aqui, que diz para o céu, nuvem fica aí, nuvem vai para lá. Tem uma outra parte que diz, Ele joga trovões no deserto só porque Ele quer. Esse Deus está do nosso lado. E a gente precisa tratar Ele com o devido respeito. Buscar a Deus de maneira solene, sabendo que Ele é o pão, que Ele se oferece a nós, que Ele está disponível. Voltando lá para João, se você continuar, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Ele jamais rejeitará. Vamos fazer um exercício agora. Vamos fechar os nossos olhos. Agora imagina que você está frente a frente com Jesus, o pão da vida. O que você falaria para Ele? Qual é a sua resposta para aquilo que Ele te oferece? Porque Ele te oferece tudo o que você precisa. Só que você tem que entender que tudo o que você precisa está nele. Você está disposto a ter fé? A crer? Porque crer é isso. Agora vamos abrir os olhos. Esse Jesus Cristo, que você fechou os olhos e imaginou aí na tua frente,
está realmente na sua frente. Ele está aqui entre nós. E isso, gente, é algo que a gente tem que exercitar. A fé é um exercício. Tinha aquela pulseirinha, o que Jesus faria? What would Jesus do? Gente, eu andava com aquela pulseirinha, toda hora, a pulseirinha estava lá. E você está lá na sua vida, e tem a pulseirinha ali, o que Jesus faria? Eu não sei mais onde vende essas pulseirinhas. E não é a pulseirinha, tá, gente? É o que a pulseirinha nos lembra. E quando a gente ora, com o nosso coração sincero, o Espírito Santo nos lembra. Se a gente tirar poucos momentos por dia para colocar o nosso coração diante de Deus, Deus é quem faz o resto. Deus não espera de você mais do que você tem, mais do que está disponível. Você não vai virar um teólogo de um dia para o outro, mas Deus faz. Deus faz, a mensagem é dita falando sobre padaria e marmita. Deus usa a gente, Deus fala com a gente, Deus nos ama, Ele nos quer. Sabe por que Deus criou as pessoas? Uma vez eu estava numa conferência que só tinha pastores. E o preletor falou, para que você foi criado? E aí ele foi passando o microfone. Fui criado para a honra e glória de Deus. Fui criado para fazer discípulos. Fui criado para testemunhar de Cristo. E lá se foi todos os versículos bíblicos. E eu quero terminar com isso. Ele pegou o microfone e disse, você foi criado para ser amado por Deus. Para isso que a gente foi criado. A gente foi criado para ficar que nem os girassóis, assim, ó. Jesus e a gente. Jesus vai e a gente vai. Jesus vai e a gente vai. Que nem os girassóis, é natural. Girassol para lá, girassol para cá. Gente, até a fome o Espírito Santo dá. Vamos ter um momento agora para a gente colocar o nosso coração diante de Deus. Alinhar as nossas expectativas. Amém?